Esperança abençoada. Capítulo 1. A esperança histórica da Igreja. É possível colocar a questão da relação do arrebatamento com a da grande tribulação na perspectiva adequada se primeiro examinarmos a história da interpretação profética. A esperança da Igreja ao longo dos primeiros séculos era a segunda vinda de Cristo, não um arrebatamento pré-tribulacionista. Se a esperança abençoada é de fato um arrebatamento pré-tribulacionista, então a Igreja nunca conheceu essa esperança ao longo da maior parte de sua história, pois a ideia de um arrebatamento pré-tribulacionista só apareceu na interpretação profética no século XIX. Os pré-tribulacionistas relutam em admitir isso. Os livros que defendem esse padrão de ensinamento profético tentam com frequência mostrar que esse é um ensinamento antigo que remonta aos tempos apostólicos. Eles, em geral, buscam a prova na asserção de que os pais primitivos acreditavam na iminência da volta de Cristo. Se a volta de Cristo fosse um evento para o qual os homens olhavam, conforme diz o argumento, então esperava-se que a vinda de Cristo acontecesse em qualquer momento, ou seja, antes da grande tribulação e antes do aparecimento do anticristo. Neste capítulo, traçaremos o esboço abrangente da história da interpretação profética referente à Igreja e à grande tribulação, a fim de descobrir se o arrebatamento pré-tribulacionista era um elemento na esperança da Igreja. Que seja enfatizada de uma vez que não voltamos para os pais da Igreja para encontrar autoridade para o pré-tribulacionismo nem para o pós-tribulacionismo. A única autoridade é a palavra de Deus, e não estamos confinados à limitação da tradição. Nosso propósito é colocar essa questão em uma perspectiva histórica apropriada, visto que alguns professores declaram que o pré-tribulacionismo é uma doutrina antiga e respeitável e necessária para a fé cristã. Embora a tradição não forneça autoridade, ainda assim seria difícil supor que Deus deixou seu povo na ignorância de uma verdade essencial durante 19 séculos. A igreja primitiva vivia na expectativa da volta de Cristo. Considerai como, em pouco tempo, o fruto da árvore se torna maduro. É bem assim que a vontade de Deus se cumpre, em ritmo veloz e inesperado, como a própria Escritura nos atesta. Virá logo e não tardará. Subitamente o Senhor entrará no seu santuário, o santo a quem esperais. 1 Clemente 23, 4 e 5. Não é algo sólido deduzir dessa atitude de expectativa, como tem sido feito, a crença em um arrebatamento pré-tribulacionista e a vinda de Cristo a qualquer momento. A expectativa da vinda de Cristo incluía os eventos que atendem e precedem sua vinda. Os pais primitivos que enfatizavam uma atitude de expectativa criam que todo esse complexo de eventos, anticristo, tribulação, volta de Cristo, ocorreriam logo. Isso não é a mesma coisa que a vinda de Cristo a qualquer momento. O Didaquê. Isso é provado pelo ensinamento de uma das peças mais antigas da literatura cristã depois do Novo Testamento. O Didaquê, uma peça de instrução cristã datando da primeira quarta parte do segundo século.
O último capítulo do Didaquê é devotado a exortações em vista das desgraças esperadas no fim do mundo. O autor estimula uma atitude de vigília em vista da incerteza do momento do fim. Vigiem sobre a vida de vocês. Não deixem que suas lâmpadas se apaguem, nem soltem o cinto dos rins. Fiquem preparados, porque vocês não sabem a que hora o nosso Senhor vai chegar. 16:1. Essa linguagem, no entanto, não pode ser tomada com o sentido de arrebatamento a qualquer momento, pois o autor prossegue para delinear a consumação da era em que adverte a Igreja contra o perigo de se desviar da fé quando o anticristo aparecer. Ali aparecerá o sedutor do mundo, como se fosse o Filho de Deus, e fará sinais e prodígios. A terra será entregue em suas mãos e cometerá crimes como jamais foram cometidos desde o começo do mundo. Então, toda criatura humana passará pela prova de fogo, e muitos ficarão escandalizados e perecerão. Contudo, aqueles que permanecerem firmes na fé serão salvos pela própria maldição. Então, aparecerão os sinais da verdade. Primeiro, o sinal da abertura do céu. Depois, o sinal do toque da trombeta. E, em terceiro lugar, a ressurreição dos mortos. Ressurreição, sim, mas não de todos, conforme foi dito. O Senhor virá e todos os santos estarão com ele. Então o mundo verá o Senhor vindo sobre as nuvens do céu. 16, de 4-8. O didaquista aguarda o aparecimento do anticristo que governará o mundo e infligirá severa perseguição aos homens. Os muitos que ficarão escandalizados e perecerão são cristãos professos, mas não permanecem verdadeiros, pois só aqueles que sofrem em sua fé serão salvos. Não se sabe o sentido da frase pela própria maldição. Depois da grande tribulação aparecerão sinais do fim dos tempos, sendo o último sinal a ressurreição dos justos. Então, por fim, o Senhor virá, trazendo com ele os santos que já morreram. O propósito do didaquista ao escrever essa exortação era preparar a igreja para a grande tribulação e os sofrimentos a serem infligidos pelo anticristo e incitar a firmeza dos cristãos. Porque de nada lhes servirá todo o tempo que vocês viveram a fé, se no último momento vocês não estiverem perfeitos. 16:2. Embora o autor do Didaquê tenha enfatizado o espírito de expectativa e vigilância em vista da incerteza do momento da vinda de Cristo, ele espera que a igreja, durante a grande tribulação, sofra nas mãos do anticristo e espera que a vinda de Cristo só aconteça no fim desse tempo de sofrimento. Barnabé. Uma segunda peça literária cristã, de fato anônima, leva o título A Epístola de Barnabé. Ela é mais ou menos da mesma época do Didaquê. O autor desse breve tratado não só olha para a segunda vinda de Cristo, mas também para o último evento de inquietação. Ele adverte os cristãos a buscar com seriedade as coisas que são capazes de salvá-los, a fugir de todas as obras de ilegalidade e a odiar a era desse tempo presente para que possam ser amados na era que está por vir. Eles têm de evitar a associação com homens pecadores e ímpios,
pois o máximo do escândalo se aproxima, conforme está escrito, como diz Enoque. Com efeito, é por isso que o Senhor abreviou os tempos e os dias, a fim de que seu amado chegue mais depressa à herança. 4 e 3. Isso significa que o anticristo está perto, mas o Senhor abreviará o tempo da grande tribulação para que seu amado, o Senhor Jesus, se apresse e volte para o seu povo. De acordo com isso, Barnabé esperava que a igreja atravessasse a grande tribulação e que Cristo só voltasse ao término dela. Isso é afirmado mais uma vez na passagem 15 e 5. Isso quer dizer que seu filho, quando vier para pôr fim ao tempo do iníquo, para julgar os ímpios e mudar o sol, a lua e as estrelas, então ele, de fato, repousará no sétimo dia. A segunda vinda de Cristo destruirá o ímpio, o anticristo. E, nesse caso, espera-se que o aparecimento do anticristo preceda a volta do Senhor. Que Barnabé não olhava para a volta de Cristo a qualquer momento é provado por sua expectativa de que o fim só viria com a queda do Império Romano. 10 reis reinarão sobre a terra, e depois disso surgirá um pequeno rei que humilhará 3 reis de uma só vez. 4 e 4. O anticristo surgiria depois que o Império Romano fosse dividido em 10 reinos. Isso, obviamente, não podia acontecer de imediato, pois no século I, o poder e a estabilidade de Roma estavam no auge. O pastor de Hermas. O pastor de Hermas, cerca de 150 depois de Cristo, apresenta uma expressão que os pré-tribulacionistas declaram ensinar um arrebatamento pré-tribulacionista. As palavras são: se vos preparardes e de todo o coração fizerdes penitência diante do Senhor, podereis escapar da tribulação. É preciso, porém, que vosso coração se torne puro e irrepreensível, e que sirvais irrepreensivelmente ao Senhor pelo resto de vossos dias. Portanto, agora vai e explica as grandezas do Senhor aos seus eleitos. Dize-lhes que essa fera é a prefiguração da grande tribulação que está para chegar. Visão 4, 2 e 5. Quando essa frase é tirada de seu contexto, é possível entender que ela ensina alguma ideia como de arrebatamento da tribulação. No entanto, quando se lê a passagem toda, descobre-se que exatamente o oposto é ensinado, pois o autor se refere à preservação na tribulação e por intermédio dela. Hermas estava andando na estrada e encontrou um monstro amedrontador, como um leviatã com gafanhotos de fogo saindo de sua boca. Com cerca de 30 metros de tamanho, com 4 cores na cabeça: preto, vermelho sangue, dourado e branco. Hermas começou a orar ao Senhor para salvá-lo da fera, mas, em vez disso, ele foi lembrado de sua fé no Senhor e das grandes coisas que lhe foram ensinadas. A seguir, ele, corajosamente, enfrenta a fera de frente. Ela avançava com grande estrépito, capaz de destruir uma cidade. Aproximei-me, e a enorme baleia se estendeu pelo chão, apenas pondo para fora
a língua. Ela não fez nenhum outro movimento até que passei por ela. A fera era um símbolo da grande tribulação por vir. O escape prometido não era a libertação da presença da grande tribulação, mas preservação na presença da grande tribulação. Isso é provado pela interpretação das 4 cores. O preto significa o mundo, o vermelho vivo, a destruição do mundo, o dourado representa a igreja purificada pelo fogo e o branco significa o mundo por vir. Aqui temos um ensinamento comum na igreja primitiva de que a tribulação produz pureza. A parte dourada sois vós, que fugistes deste mundo. Com efeito, o ouro é provado pelo fogo e se torna útil. Da mesma forma, vós que habitais no mundo, ou seja, o fogo e o sangue da tribulação, sois provados. Vós que perseverais e resistis à prova do fogo, sereis purificados. Quanto a ti, não cesses de falar aos santos. Tendes a prefiguração da grande tribulação que se aproxima. Se quiserdes adverti-los, porém, ela não será nada. Hermas é admoestado a preparar a igreja para a grande tribulação, advertir que o propósito de Deus é purificar a igreja pelo teste de fogo da perseguição. Se a igreja estiver preparada, ela não precisa temer os sofrimentos por vir. Eles não serão nada para aqueles cuja fé está fixada no Senhor. Justino Mártir. Um dos primeiros pais da igreja, cerca de 150, Justino Mártir era um pré-milenarista confesso. Ele faz referência apenas passageira ao anticristo, mas essa referência prova que Justino esperava que a igreja atravessasse a grande tribulação e fosse perseguida pelo anticristo. Ele, ao falar do segundo advento de Cristo, diz: ele virá do céu com glória, quando o homem de apostasia, que fala coisas estranhas contra o Altíssimo, irá se aventurar fazendo ações ilegais na terra contra nós, os cristãos, tendo aprendido a verdadeira adoração de Deus, da lei e da palavra vinda de Jerusalém por intermédio dos apóstolos de Jesus, fugimos para o Deus de Jacó e o Deus de Israel em busca de segurança. Justino não teme essa grande tribulação por vir, pois ele diz: agora é evidente que ninguém pode nos amedrontar ou nos subjugar em todo o mundo a estes que acreditam em Jesus. Para isto está claro, no entanto, que já decapitou, crucificou, lançou-nos as bestas selvagens, em cadeias, incêndios e todos os outros tipos de torturas. Mas nós não deixaremos a nossa confissão, mesmo que muitas dessas coisas nos aconteçam, e mesmo que em maiores números de vezes. Para tanto, fiquem fiéis, sendo adoradores de Deus em nome de Jesus. O Diálogo com Trifão, página 110. Justino, que veio ele mesmo a se tornar mártir, sente que os sofrimentos a ser infligidos pelo homem de apostasia, o anticristo, serão um pouco piores que aqueles que os cristãos já sofrem por Cristo com alegria e destemor. Ireneu. O primeiro dos pais da igreja a devotar uma extensa discussão à vinda do anticristo e da grande tribulação é Ireneu, bispo de Leão, no final do século II d.C. Ireneu foi um enérgico pré-milenarista,
o primeiro a nos fornecer de fato um sistema pré-milenar de interpretação. Mas ele não acredita em uma vinda de Cristo a qualquer momento, nem em um arrebatamento da igreja antes da grande tribulação e da vinda do anticristo. Ao contrário, ele esperava uma série de eventos históricos relevantes no Império Romano antes de o anticristo surgir e de Cristo voltar. Em uma luz ainda mais clara, João, no livro de Apocalipse, indica aos discípulos do Senhor o que acontecerá no fim dos tempos e referente aos 10 reis que surgirão nesse momento e entre quem o império que agora governa a terra será dividido. Ele nos ensina que os 10 chifres são os vistos por Daniel, dizendo-nos que assim foi dito a ele. Por conseguinte, fica claro que dessas potestades, aquele que virá matará 3 e sujeitará a restante ao seu poder, e que será ele mesmo o 8º entre eles. E eles destruirão a Babilônia e a queimarão com fogo. Darão seu reinado para a besta e porão a igreja em fuga. Depois disso, eles serão destruídos pela vinda de Nosso Senhor. Contra Heresias 5, 26, 1. É necessário observar 3 pontos importantes na expectativa de futuro de Irineu. Primeiro, ele não acredita que o fim está próximo. Um pouco adiante, ele adverte a igreja contra os mestres que propagam falsas percepções sobre a identidade do anticristo. Irineu, como Barnabé, incita-os antes a esperar a divisão do reino em 10 partes, o que deve acontecer antes do surgimento do anticristo. Os homens, em vez de esperar um fim imediato, têm de esperar o cumprimento dessas profecias. Segundo, o anticristo, quando ele aparecer, porá a igreja em fuga. Irineu, ao falar dessa tribulação que cairá sobre a igreja nas mãos do anticristo, diz: e por isso a tribulação é necessária para aqueles que estão salvos, que tendo de um modo sido fragmentados e refinados e pulverizados pela paciência da palavra de Deus e lançado ao fogo para purificação, eles são preparados para o banquete real. 27, 4. Mais uma vez, espera-se, como em Hermas, que Deus use a grande tribulação para realizar a purificação da igreja. Terceiro, a segunda vinda de Cristo acontecerá no fim da grande tribulação para destruir o anticristo e libertar a igreja de Cristo. Mas, quando esse anticristo devastar todas as coisas neste mundo, ele governará por 3 anos e meio e se assentará no templo em Jerusalém. E, nessa hora, o Senhor virá do céu nas nuvens, na glória do Pai, enviando esse homem, o anticristo, e seus seguidores para o lago de fogo, mas trazendo os justos, a igreja, para os tempos do reino. 34. Nesse momento, acontecerá a ressurreição dos santos e o arrebatamento dos santos vivos, pois todas essas palavras e outras palavras foram inquestionavelmente ditas em relação à ressurreição do justo, que acontecerá depois da vinda do anticristo e da destruição de todas as nações sob seu governo. Na época dessa ressurreição, o justo reinará sobre a terra,
ficando mais forte por ver o Senhor. E eles, por intermédio dele, virão a se acostumar a ser parceiros na glória de Deus Pai e a desfrutar a comunicação e comunhão no reino com os santos anjos, além da união com os seres espirituais. E em relação àqueles que o Senhor encontrar na carne, à espera dele para ir para o céu e que sofreram tribulação, bem como escaparam das mãos do maligno. 35:1. Irineu, nesse primeiro esboço detalhado dos eventos proféticos segundo o Novo Testamento, espera a queda de Roma e a divisão do império entre 10 reis. Nesse momento, aparecerá o anticristo e matará 3 dos 10 reis e governará sobre os outros 7. O anticristo dirigirá sua ira particularmente contra a igreja e a porá em fuga. Mas Deus usará a grande tribulação para purificar a igreja. Após 3 anos e meio, Cristo voltará em glória para punir o anticristo, ressuscitar os santos mortos e trazer os santos vivos, tanto os que sofreram perseguição do anticristo, quanto os que escaparam de sua ira, para o reino milenar. Tertuliano. Tertuliano, junto com o Justino Mártir e Irineu, foi outro pré-milenarista confesso do norte da África do final do século II e do século III. Mas confessamos que nos é prometido um reino na terra, embora antes do céu, só em outra condição de existência, visto que será depois da ressurreição por 1000 anos na cidade de Jerusalém, construída por meios divinos. 3:25. Em uma passagem, Tertuliano escreve como se acreditasse em uma vinda de Cristo a qualquer momento. Mas que espetáculo é essa rápida aproximação do advento de Nosso Senhor, agora pertencente a todos, agora muitíssimo exaltado, agora triunfante. Os espetáculos 30. No entanto, Tertuliano não pode ser designado um adepto do arrebatamento pré-tribulacionista. Ele não espera uma restauração dos judeus à sua terra e um tempo de tribulação que diria respeito a Israel restaurada. No entanto, quanto à restauração da Judéia, que os próprios judeus, induzidos pelos nomes dos lugares e países, esperam exatamente como é descrita, seria entediante declarar de forma extensa como a interpretação figurativa é espiritualmente aplicável a Cristo e sua igreja e ao caráter e frutos dela. A Marcião 13:25. Além disso, Tertuliano acreditava que o fim não viria a qualquer momento, mas seria anunciado por sinais de advertência. Tertuliano, em seu tratado sobre a ressurreição da carne, página 22, fala de dirigir suas orações em direção ao fim deste mundo, ao fim dele no grande dia do Senhor, da sua ira e vingança, o último dia escondido de todos e só conhecido pelo Pai, embora anunciado de antemão por sinais e maravilhas, e a dissolução dos elementos e o conflito das nações. Tertuliano, após descrever alguns dos sinais celestiais que anunciariam a vinda do fim, cita a exortação bíblica: estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Lucas 21:36.
Ou seja, não duvide na ressurreição, afinal, essas coisas foram anunciadas antes. O objetivo da esperança e das orações de Tertuliano não é a vinda em segredo do Senhor a qualquer momento para arrebatar a igreja. É a esperança de ficar diante do Filho do Homem depois do aparecimento de uma série de sinais cósmicos e de todas essas coisas acontecerem. Ele localiza esse evento no dia do Senhor e na ressurreição dos mortos no fim de uma série de sinais e eventos precedentes. Lactâncio. Lactâncio foi um pai latino do final do século III e início do IV, que devotou considerável atenção em suas institutas divinas à vinda do anticristo e consumação da era. Há uma citação que, fora de contexto, pode sugerir a expectativa de um arrebatamento a qualquer momento. É-nos permitido saber a respeito de sinais falados pelos profetas, pois eles profetizaram sinais por meio dos quais temos de esperar dia a dia a consumação dos tempos e temê-la. 7:25. No entanto, não é a vinda de Cristo que era esperada todos os dias, mas o aparecimento de uma série de sinais que precederiam o fim. Lactâncio acreditava que a história humana tinha de passar um curso de 6.000 anos e ser seguida de um milênio. Dos 6.000 anos, em sua época faltavam cerca de 200 anos antes da vinda do fim. Durante esse período, aconteceriam rearranjos profundos da situação política. O Império Romano seria varrido da terra e o governo voltaria para a Ásia, pois o Oriente tem mais uma vez que assumir o governo, e o Ocidente ser reduzido à servidão. Roma foi condenada a perecer, e das ruínas dela surgiriam 10 reis que dividiriam o mundo entre eles. Só aí apareceria o anticristo para reinar sobre o mundo todo. Antes desses eventos finais, deve ocorrer uma deterioração severa na sociedade humana, e Lactâncio devota bastante espaço à descrição desses tempos malignos. Esse tempo será tão terrível que 9/10 da raça humana será destruída. A Igreja, junto com o mundo, está destinada a sofrer os males do fim dos tempos. Dos adoradores de Deus também 2 partes perecerão, e a terceira parte, que foi provada, permanecerá. 7:16. Finalmente, o anticristo aparecerá e atormentará de forma terrível os justos e governará a terra durante 42 meses. Os justos fugirão da devastação do anticristo, mas serão perseguidos e cercados. Então, eles clamarão a Deus, e Deus os ouvirá e enviará um grande rei para salvá-los e destruir os ímpios com fogo e a espada. 7:17. Essa vinda de Cristo será precedida por um sinal especial. Ali cairá repentinamente do céu uma espada, para que os justos saibam que o líder da guerra sagrada está para descer. 19. Depois disso, os mortos ressuscitarão e o mundo será renovado para o reino milenar. Essa expectativa está bem distante daquela de uma vinda de Cristo a qualquer momento e da libertação da Igreja das tribulações do fim dos tempos. Hipólito. Hipólito, bispo de Roma durante as primeiras décadas do século III depois de Cristo, foi um dos primeiros cristãos a nos fornecer um tratado sobre o anticristo. Hipólito aplica a 4ª besta de Daniel ao Império Romano,
na época governando o mundo, interpreta os 10 dedos da imagem em Daniel 2 como 10 reis que surgiriam do Império Romano. Esse fato também é simbolizado pelos 10 chifres da quarta besta. O chifre que arrancará 3 chifres é o Anticristo. Ele tem de destruir os reis do Egito, da Líbia e da Etiópia, depois do que ele governará o mundo e perseguirá os santos. Hipólito, experimentalmente, sugere que a marca da besta 666 seja latino, mas ele tem dúvida. Não devemos, portanto, anunciar como se esse fosse com certeza seu nome, nem ignorar mais uma vez o fato de que ele não pode ser designado de outro modo. Mas, com o mistério de Deus em nosso coração, temos de, em temor, guardar fielmente o que nos foi dito pelos profetas abençoados, a fim de que, quando essas coisas venham a acontecer, possamos estar preparados para elas e não sejamos enganados. Hipólito interpreta Apocalipse 12 como a tribulação da perseguição do adversário que cairá sobre a igreja. Nessa passagem, os santos são identificados como a igreja cristã. A expressão tempo, tempos e meio, um tempo, refere-se aos 1260 dias, a metade da semana, durante os quais o tirano tem de governar e perseguir a igreja, que foge de cidade em cidade e tenta se esconder no deserto entre as montanhas. Depois do sacrilégio terrível e todos os eventos concomitantes, o que permanece além da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo do céu, para quem olhamos e por quem esperamos? Quem trará a conflagração e o justo julgamento sobre todos que se recusam a crer nele. Pois o Senhor diz: quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Contudo, nem um fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Após a vinda de Cristo, acontecerá a ressurreição e reino dos santos, conforme anunciado em Apocalipse 20 e 1 Tessalonicenses 4. Nesse exame dos primeiros séculos, descobrimos que a igreja interpretava o livro de Apocalipse lado a lado com linhas futuristas, ou seja, eles entendiam que o livro prediz os eventos escatológicos que aconteceriam no fim do mundo. O anticristo foi entendido como um mau governante do fim dos tempos que perseguiria a igreja, afligindo-a com grande tribulação. Cada um dos pais da igreja que lida com o assunto espera que a igreja sofra nas mãos do anticristo. Deus purificaria a igreja por meio do sofrimento, e Cristo a salvaria com sua volta no fim da grande tribulação, quando ele destruiria o anticristo, libertaria sua igreja e traria o mundo a um fim e inauguraria seu reino milenar. A percepção prevalecente é um pré-milenarismo pós-tribulacionista. Não encontramos nenhum traço de pré-tribulacionismo na igreja primitiva, e nenhum pré-tribulacionista moderno foi bem sucedido em provar que essa doutrina em particular foi defendida por quaisquer dos pais da igreja ou estudantes da palavra antes do século XIX. A Idade Média. Depois dos primeiros séculos,
A expectativa de um anticristo como um governante mundial perverso aparecer pouco antes da volta de Cristo desaparece gradualmente. O Apocalipse veio a ser interpretado lado a lado com linhas espirituais, e depois do tempo de Agostinho, sua percepção amilenista de que os 1000 anos começaram com a vinda terrena de Cristo e continuariam até o fim da era da Igreja passou a ser a interpretação predominante. Durante a Idade Média, a interpretação histórica de Apocalipse resultou no livro ser visto dando uma forma simbólica de um esboço da história da Igreja. O anticristo era com frequência interpretado referindo-se aos sarracenos e o falso profeta a Maomé. O Papa Inocêncio III tornou efetivo o uso de Apocalipse para incitar apoio para sua cruzada. A interpretação protestante. Os reformadores assumiram esse tipo de interpretação histórica da verdade profética e descobriram no anticristo uma profecia do papado. Lutero, de início, sentiu que o livro de Apocalipse era falho em tudo que podia ser denominado apostólico ou profético e ficou ofendido com as visões e símbolos do livro. Mas ele veio a sentir que a profecia era um esboço do curso completo da história da Igreja e que o papado foi predito tanto nos capítulos 11 e 12 quanto na segunda besta do capítulo 13. O número 666 representava o período do domínio papal. Esse tipo de interpretação histórica, com sua aplicação do anticristo à Roma papal, dominou tanto o estudo protestante da verdade profética durante 3 séculos, que foi com frequência denominada a interpretação protestante. Alguns intérpretes da perspectiva histórica eram pré-milenaristas. Eles encontraram a história da Igreja simbolizada nos selos, frascos e trombetas, junto com a segunda vinda de Cristo no capítulo 19. Depois da volta de Cristo, haveria um reino milenar antes da consumação final. Poderíamos enfatizar que muitos estudiosos da palavra que foram pré-milenaristas consumados compartilhavam muito pouco do esboço da verdade profética, hoje denominada pré-milenarismo. Entre esses estudiosos estavam Joseph Mead, Isaac Newton, William Winston, J. A. Bengel e Henry Alford. Esses homens e muitos outros ensinavam a volta pré-milenar de Cristo, mas não acreditavam em um anticristo pessoal que apareceria no fim da era para perseguir os santos durante um período de 3 anos e meio de tribulação. Eles também não acreditavam no que chamamos de a grande tribulação. Acreditavam sim que a grande tribulação se estenderia do começo ao fim da história da Igreja e que os 3 anos e meio ou 1260 dias eram com frequência interpretados para significar 1260 anos da história da Igreja antes da chegada do fim dos tempos. Uma interpretação nova e diferente foi criada por Daniel Whitby, 1706, ensinando que o mundo tinha de ser completamente evangelizado e a Igreja tinha de governar o mundo. Vitringa, 1722, aplicou essa percepção à interpretação do Apocalipse, produzindo o pós-milenarismo. Ele seguiu a interpretação histórica para os 19 primeiros capítulos
e interpretou a primeira parte do capítulo 20 como uma era futura, quando a igreja reinaria sobre o mundo depois da destruição do anticristo Roma. O milênio foi assim colocado no futuro, mas antes da volta de Cristo. E o sentido do pós-milenarismo é que a volta de Cristo só aconteceria depois do período milenar. Um dos expoentes mais famosos dessa percepção era David Brown, 1891, um dos coeditores da obra muitíssimo usada Comentários sobre a Bíblia, de Jamieson, Fausset e Brown. É óbvio que enquanto a Igreja Romana e o Papado fossem identificados como anticristo, nenhuma ideia de um arrebatamento pré-tribulacionista seria possível, pois, nessa interpretação, o período de tribulação não era de 1260 dias, mas 1260 anos. Essa percepção se presta para a determinação da data. Winston predisse que o milênio começaria em 1715. Quando isso não aconteceu, ele adiou a data para 1734. Quando sobreviveu a ambas as datas, ele projetou o período para 1766, mas não viveu para ver sua predição falhar pela terceira vez. Bengel esperava que o fim viesse em 18 de junho de 1836. Muitos dos grandes cristãos dos tempos da Reforma e da Pós-Reforma compartilhavam essa percepção de verdade profética e identificavam o anticristo com o papado romano. Esse é um fato que devia ser bem ponderado pelos estudiosos modernos que insistem que uma escatologia pré-tribulacionista é essencial para a teologia ortodoxa. Entre os adeptos dessa interpretação estavam os valdenses, os hussitas, Wycliffe, Lutero, Calvino, Zwinglio, Melanchthon, o teólogo batista John Gill, os mártires Cranmer, Tyndale, Latimer e Riddle. John Wesley, seguindo Bengel, achava que o anticristo papal seria destruído em 1836 e seria sucedido não só por um milênio, mas por 2 milênios, o primeiro na Terra e o segundo no céu. Jonathan Edwards defendia que o cumprimento de Apocalipse na história da Igreja era um argumento irrefutável para a inspiração das Escrituras. Ele defendia que os 1260 anos de Apocalipse começaram em 606 d.C. e que ele, por conseguinte, estaria vivo nos últimos dias. Alguns desses homens eram pré-milenaristas, mas Edwards adotou o pós-milenarismo de Whitby. Mesmo assim, todos eles compartilhavam a percepção histórica. Nenhum deles era um futurista à espera de uma breve tribulação com um anticristo pessoal pouco antes da volta de Cristo. Por conseguinte, a ideia de um arrebatamento pré-tribulacionista não tinha lugar na interpretação deles da profecia.